Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um grande clássico da literatura, que é o livro Germinal, que foi escrito pelo autor francês Émile Zola. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Em Germinal, nós temos uma das maiores, ou talvez a maior, obra do realismo francês. O realismo é uma corrente estética na literatura que é um fruto do pensamento positivo, positivista da época. Essa estética, ela prevê que o autor ele vai trabalhar com uma espécie de olhar científico nos seus livros. O trabalho literário ele vai ter por objetivo mostrar uma realidade, se adentrar dentro de uma realidade, expor aquela realidade. O trabalho, então, do escritor seria muito próximo ao de um cientista, de um pesquisador social, ou se a gente for pegar para algum parâmetro artístico, semelhante ao de um fotógrafo. Ele deveria mostrar aquela realidade. Então, no realismo literário, a gente tem uma mescla, né, da arte enquanto trabalho de criação, porém com um forte comprometimento com a realidade social, com aquilo que de fato existe. E o Émile Zola, ele trabalha esse olhar científico, esse olhar positivista, a observar a fictícia cidade de Monte Sou, que é uma vila de mineradores, e ele vai apresentar para o leitor a questão da vida dos mineradores. A gente está falando do século XIX, então a gente está falando de um processo de formação da estrutura capitalista, da estrutura industrial, e nesse caso a mineração de carvão era fundamental para manter as indústrias em funcionamento. Então, Monte Sou é uma cidade que está interligada a esse processo da industrialização e do capitalismo através da mineração. O Zola vai nos mostrar a condição de precarização total da vida dos mineradores e os múltiplos aspectos. A renda é muito baixa, eles vivem numa condição muito próxima à miséria, ou talvez até mesmo de miséria, conforme esse critério for estabelecido, e isso força eles a condições de trabalho extremamente degradantes. Os mineradores trabalham em minas perigosas, com calor excessivo, com risco de doença, risco de acidentes como desabamento e de explosões. Crianças e mulheres também trabalham nessas minas, e o próprio Zola nos apresenta situações de acidentes em que alguns dos mineradores ou perdem parte de seus membros ou simplesmente morrem. A questão da saúde é muito focada por ele ao mostrar como esse trabalho da mineração produz danos no físico. Além do acidente, ele nos apresenta outros males de longo prazo. Um dos personagens, que é um senhor já na faixa dos seus 70 anos, que passou 50 anos trabalhando nas minas até não aguentar mais, ele cospe preto, porque o pulmão dele absorveu tanto pó de carvão ao longo desses 50 anos que destruiu o pulmão dele. E o Zola ainda nos mostra como essa questão da penúria financeira também leva à degradação moral. Como a rotina de trabalho dos mineradores é excessiva e os rendimentos são muito baixos, a própria busca por prazer deles é algo que é negligenciado. E eles vão encontrar prazer apenas na bebida alcoólica e no sexo. O Zola mesmo nos apresenta, em alguns momentos, um terreno onde os casais vão para praticar sexo neles, ou seja, você teria também uma perda de padrões morais causada pela precarização da vida.
O fio narrativo desse livro se dá através de um rapaz chamado Etienne. O Etienne chega nessa vila de Monte-Soul. Ele é um rapaz um tanto quanto idealista, sonhador, e ele vai trabalhar nessa mina. E a situação dos salários está cada vez pior, cada vez mais achatado, e os mineradores estão cada vez mais pobres. Então começa a crescer a insatisfação entre esses mineradores, que vai desencadear em uma greve. E o Etienne, ele se torna o líder dessa greve. Ele, essa pessoa que é cheia de idealismo, cheio de críticas. O Zola mesmo pontua críticas que têm um viés do pensamento socialista bastante forte, e com isso ele acrescenta um outro ponto pela sua perspectiva realista, de mostrar esse novo ideário socialista que surgia como uma crítica aos padrões sociais existentes na sociedade capitalista. O Etienne, ele então se torna essa liderança da greve. A greve aos poucos vai se tornando cada vez mais grave. Os patrões começam a ameaçar de trazer operários belgas para trabalhar na mina e deixar os mineradores locais desempregados, e chega ao ponto disso partir para a violência em si. Um dos trechos do livro é quando os grevistas entram em conflito violento com um grupo de guardas, com forças armadas. E o próprio Zola faz uma reflexão, né? Enquanto você tem proletários lutando contra proletários na rua, a classe burguesa está muito bem em segurança dentro dos seus casarões. Então, a gente tem no livro uma proposta que também engloba essa questão da ideologia da época, do conflito de ideias, desse pensamento socialista que começava a ganhar um pouco mais de corpo. Um outro personagem que é bastante relevante na história é o Souvarine. O Souvarine, ele é um anarquista, ele é uma pessoa que tem ideias concretas com relação a como deve ser uma sociedade, e isso entra em conflito com a massa dos mineradores. Os mineradores, eles entram em greve por conta da situação financeira deles, porque eles estão em plena miséria e estão querendo uma melhora disso. Porém, não existe nesse grupo de mineradores uma ideologia formada. E o Souvarine, ele acaba sendo uma forma do Zola mostrar uma certa incompatibilidade entre ideia e prática. Você ter um grupo de intelectuais que são cheios de ideias, cheios de propostas, porém a grande massa que eles dizem representar não estão imbuídas desse mesmo grau de ideias, apenas está querendo soluções para seus problemas. E isso a gente pode refletir até os dias de hoje, né? O quanto a intelectualidade política, ela levanta ideias, levanta propostas, e muitas vezes fala em nome do povo, mas o povo em si, o qual ele diz representar, não compreende ao certo essas suas ideias. E a gente pode pensar isso de uma forma bastante significativa quando a gente fala nesses ideários socialistas, comunistas, anarquistas e etc. Uma outra personagem muito importante é a Catherine. Ela é uma moça na cidade de Monte-Soul, e ela representa uma espécie de alívio afetivo, alívio humanizado dentro de todo esse contexto de degradação. Ela trabalha na mina, ela é uma moça frágil, magricela, nem tem tanta força, porém a pobreza da sua família faz com que ela tenha que entrar dentro das minas para trabalhar. E o Zola nos mostra uma certa dificuldade dela. Em um trecho, fala que ela estava com tanto calor dentro da mina que ela precisa tirar as próprias roupas para trabalhar e acaba desmaiando nua dentro da mina. Então a gente mostra até um outro grau da degradação do trabalho, ou seja, uma mulher no século XIX ter que trabalhar nua e chegar ao ponto de desmaiar, de tão desgastada que ela estava. Em um determinado trecho, ela, com seu mísero salário, consegue comprar uma fita para amarrar no seu cabelo. Ela
é mulher, porém ela está no papel de operário, que é uma atividade de mineradora, que é uma atividade mais bruta, e ao mesmo tempo ela quer manter a sua feminilidade, a sua vaidade, ela não deixou de ser mulher e de ter aspectos femininos em decorrência dessa degradação. Então, o Zola ele cria, através da Catherine, um contraponto, uma perspectiva muito interessante para o qual ele guia a história, com ar humanístico, com um contraponto de que algo pode existir além da rudeza, além da brutalidade, além do processo de brutalização que as pessoas passam estando em um ambiente desses. E no final do livro, a gente tem um final trágico, a greve não dá resultados, o Etienne, de uma certa forma, se rende, ele deixa de ser uma pessoa idealista e se rende ao sistema, digamos assim, e talvez o Zola, com isso, coloque uma visão até um tanto quanto negativa. Ou seja, de você ter um processo de operários, de mineradores, de trabalhadores, de proletariado se revoltando contra o sistema econômico, contra o sistema político, isso resultando em mortes, isso resultando em conflitos, para, no fim das contas, absolutamente nada de diferente acontecer, e a situação que se pretendia combater seguir forte como sempre foi. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.